Olá, pessoal. Hoje é terça-feira, 4 de novembro de 2025, e nosso amigo Coronel Larry Wilkerson está de volta conosco. Bem-vindo de volta, Larry. Bom estar com você, Nima. Deixe-me começar. Você é mais esperto, você. Ainda tá frio por aí? Tá frio? É, tá um pouquinho gelado. Não tanto quanto antes. Larry, deixe-me começar com Dick Cheney. Você o conhece. Trabalhou na administração da qual ele fez parte, como chefe de política externa. Na minha opinião, naquela época, ele faleceu aos 84 anos. Quando se trata dele, muitas pessoas o reconhecem. Muitos o veem como o principal arquiteto da guerra no Iraque. Qual é a sua opinião sobre Dick Cheney, sobre suas conquistas e o tipo de influência que ele teve nessas guerras sem fim, na política de guerras intermináveis com a qual os Estados Unidos ainda estão lutando? Parece que eles não sabem como se livrar dessa mentalidade. Mas Dick Cheney, com certeza, foi um dos principais defensores desse tipo de política. Na minha mente, existem na verdade 3 Dick Cheneys. Em primeiro lugar, há o Dick Cheney, que foi chefe de gabinete de Jerry Ford quando tinha 34 anos, se bem me lembro. Um cara muito jovem, provavelmente um dos chefes de gabinete mais jovens da história do cargo. Depois, houve o congressista. E como um congressista que serviu com ele por alguns anos no Congresso me disse, ele era um congressista que nunca encontrou um programa de defesa de que não gostasse. Votava a favor de todos. Nunca havia dinheiro suficiente para a defesa na visão de Dick Cheney. Esse era o Dick Cheney, o congressista. Um congressista muito eficaz, se você concordasse com a filosofia dele de que era preciso apoiar o complexo militar industrial ao máximo. E então, surgiu um segundo Dick Cheney, que emergiu daquela posição de chefe de gabinete porque conheceu Donald Rumsfeld de uma forma significativa. Quero dizer, eles já se conheciam antes, mas Rumsfeld era, como me disse um congressista que conhecia os dois na época, o maior mentiroso da face da Terra, mas muito habilidoso em mentir. Eu estava almoçando com esse cara, tendo acabado de me juntar a Powell como seu chefe de gabinete no Departamento de Estado, e eu disse, você só pode estar brincando comigo. O que você está tentando me dizer? O almoço durou cerca de 1h30, enquanto esse homem me dizia, tudo funciona de forma tão leve o tempo todo, mas de maneira muito inteligente. A última coisa que ele disse antes de nos levantarmos, eu estava tentando extrair o máximo possível de informações dele, porque não conhecia nenhuma dessas pessoas, exceto que Dick Cheney havia sido chefe de Powell como secretário de defesa, quando Powell era chefe do Estado-Maior Conjunto, foi que Cheney tinha sido um bom secretário de defesa, um dos melhores na curta história desse cargo. Ao nos levantarmos, ele disse, cuidado, você não saberá quando nem onde, mas as mentiras também vão te alcançar. E então eu anotei isso no meu pequeno caderno mental e disse, ok, estamos enfrentando Rumsfeld, que é um mentiroso por excelência, e estamos enfrentando Cheney, que é o vice-presidente, sobre quem eu havia feito algumas pesquisas, pelo menos. E eu sabia que ele havia se escolhido para ser vice-presidente junto com o que se poderia chamar de um tesano caipira. Embora o pai dele fosse quem era, George W. Bush, esse cara só era reconhecido por ter sido governador do Texas, o que é um cargo relativamente insignificante se você pensar bem, porque o governador realmente não tem muito poder no Texas, a menos que seja um homem como Abbott, o atual governador, que estende a mão e agarra o poder que não lhe pertence, e ninguém está lá para impedir. Então, há um terceiro componente no treinamento do Dick, e foi isso que os médicos me disseram, especialmente os cardiologistas, que de vez em quando davam sua opinião para explicar o que as estatinas fazem a alguém que as toma regularmente. Elas deixam você paranoico, causam todo tipo de efeito. Tudo isso para dizer que Dick Cheney foi pelo menos 3 pessoas diferentes em momentos distintos de sua carreira.
Mas todas essas versões dele estavam focadas no que muitos chamariam de filosofia neoconservadora. No entanto, para Dick Cheney, acho que neoconservador não vai longe o bastante. Acho que Dick Cheney foi durante todo esse tempo o que eu chamaria de um nacionalista supremo. América em primeiro, segundo e terceiro lugar. Tudo o que ele fazia e achava que era para o bem dos Estados Unidos, em termos de segurança nacional ou política externa, era positivo. E tudo o que alguém fazia e que ele achava que não era para o bem dos Estados Unidos, era ruim. Cada vez mais, enquanto Powell era secretário de Estado, Cheney passou a achar que Powell era ruim para os Estados Unidos. Então, em resumo, foi uma relação muito tumultuada, uma que praticamente não funcionava em termos de tomada de decisões de segurança nacional, da fluidez que deveria existir e da competência que deveria ter havido naqueles primeiros 4 anos. Agora, não quero me alongar nisso, mas quando deixei o Departamento de Estado em 2005, recebi uma ligação de Shirley Annie Warshaw, uma professora de ciência política e posteriormente diretora do Instituto Eisenhower no Gettysburg College. Acho que ela se aposentou recentemente, uma carreira realmente longa, de mais de 30 anos em Gettysburg. Ela era uma cientista política que realmente sabia do que estava falando e colocou esse conhecimento em vários livros, um dos quais ela estava escrevendo quando me convidou para ir até lá dar uma palestra. O livro se chamava A Copresidência de Bush e Cheney. Quando falei com os alunos dela e conversei com ela em seu escritório, discutimos esse livro, o manuscrito. E vou te dizer, algumas das coisas que eu nem sabia que ela descobriu me deixaram realmente chocado. Não fiquei surpreso, no sentido de que era o Dick Cheney fazendo isso, mas eu não fazia ideia de que ele tinha feito algumas das coisas que ela relatou naquele livro. Uma das coisas mais importantes que ela documentou foi que ele havia deixado, se bem me lembro, mais de 1.800 pessoas no governo que no último minuto ele fez questão de converter de cargos que você chamaria de Schedule C, ou seja, nomeações políticas como a minha, que precisam deixar o cargo quando o presidente sai, para cargos de funcionários públicos de um tipo ou de outro. E o que ele fez com isso foi deixar pessoas nas áreas de pesca, mineração, silvicultura e em todos os tipos de setores nos quais tinha interesse, especialmente porque era de Wyoming. Pessoas que estavam imbuídas de sua filosofia. Ele as deixou no serviço público, o que tornava muito difícil demiti-las. Essencialmente, ele implantou essas pessoas, mais de 1.800 delas, na administração do presidente que estava assumindo, para manter as políticas que havia criado nessas várias partes do governo. Agora, todo presidente faz isso de vez em quando, mas não na mesma proporção que Cheney fez. E eu ficaria muito preocupado com o que Trump poderia fazer nesse sentido também, porque Cheney ensinou os presidentes seguintes a fazer isso. Tudo isso para dizer que ele foi, provavelmente, como muitos argumentam, o vice-presidente mais poderoso. E como Shirley M. Warshaw, eu diria que ele foi o presidente mais poderoso de 2001 a 2005, o primeiro mandato de George W. Bush, que vimos em muito tempo, especialmente no que diz respeito aos assuntos de segurança nacional que ele comandava. Não tenho dúvida de que ele os comandava, e Colin Powell se confrontou com ele repetidas vezes. E basicamente porque ele tinha aliados, o mais formidável deles sendo Donald Rumsfeld, o secretário de Defesa, com na época cerca de 400 bilhões de dólares, em comparação com os 25 ou 30 bilhões do Departamento de Estado. E ele tinha um aliado em George W. Bush. Isso ficou exemplificado quando Powell voltou certa vez e me disse, sabe, eu realmente tenho um problema. Qual é, chefe? Meu problema é que Cheney sabe como fazer o presidente sacar o revólver e começar a atirar, e eu não sei como fazer ele guardá-lo de volta no coldre. E isso meio que resumiu o que aconteceu durante 4 anos.
Larry, muitas pessoas argumentam que os principais objetivos da guerra no Iraque foram... Bem, você mencionou Dick Cheney como uma das figuras centrais, sabe? Ele estava totalmente comprometido com os Estados Unidos. Mas o que você acha que era o principal objetivo na mente dele? Porque dizem que um dos principais objetivos era o petróleo. Saddam Hussein não era exatamente bom para Israel. Ele era considerado um dos piores inimigos de Israel. E o argumento é que foi uma guerra por Israel, não realmente em benefício dos Estados Unidos, afinal de contas. Como isso se desenrolou? Você precisa se lembrar do que eu continuo insistindo. Israel é a nossa fera. Nós não somos a fera de Israel. Somos ambos feras. Disso não há dúvida hoje em dia. O Império é a maior fera do mundo. Mas eles trabalham para nós. Nós não trabalhamos para eles. Então, o que Cheney estava fazendo era manter a fera viva, a pequena fera no Oriente Médio. Ele estava garantindo que o petróleo continuasse fluindo para Israel a custos reduzidos. E ele estava ouvindo que Bibi Netanyahu, mesmo naquela época, e Ariel Sharon em particular, lhe diziam que o inimigo número 1 de Israel cairia como um cordeiro se entrássemos e travássemos aquela guerra. E foi exatamente isso que Bibi Netanyahu disse. E era isso que Cheney queria fazer. Ele queria fazer isso porque queria garantir aquela cabeça de ponte no Levante que Israel representa para o Império. Ele não tinha nenhum desejo de garanti-la por Bibi Netanyahu ou Ariel Sharon. Eles eram incidentais aos interesses dos Estados Unidos que se manifestavam naquela região, especialmente em relação ao petróleo. Cheney, quando estava na Halliburton, vejamos que tipo de realista ele era, em muitos aspectos. Um realista por excelência, de fato. Fazia John Mearsheimer parecer fraco em termos de realismo. Quando estava na Halliburton, ele queria retomar a compra de petróleo do Irã. Queria retomar a compra de gás do Irã. Queria trabalhar com o Irã. Queria que a Halliburton estivesse no Irã. Ele era tão direto quanto a isso. Para ele, era tudo questão de negócios. Mas mais importante, eram negócios que ele considerava estar no interesse dos Estados Unidos. E ele estava disposto a fazer isso. Ele também foi culpado de causar alguns danos reais ao Departamento de Defesa quando foi secretário de Defesa. Fora isso, eu achava que ele era um secretário bem competente. Mas quando era secretário de Defesa, ele chamou a Halliburton, que na época eu nem acho que ele conhecia direito. Quer dizer, ele sabia quem eles eram e tudo mais, mas ainda assim, ele chamou a Halliburton e algumas outras organizações para fazer uma pesquisa sobre a possibilidade de transformar em cargos civis muitas das posições no Pentágono que eram militares. E claro, a Halliburton voltou com um relatório dizendo: "Ah, essa é uma ideia maravilhosa, vamos fazer isso." E claro, eles fizeram. E então ele saiu e se tornou CEO da Halliburton. Bem, você sabe, um quid pro quo aí, talvez um pequeno quid pro quo. Provavelmente ganhadinho desse jeito. Mas isso também causou um dano real às Forças Armadas, porque tirou muito da força e da estrutura do Exército e transferiu para o mundo civil. E ainda estamos lidando com isso. Ainda não vimos uma guerra de verdade. Quando virmos uma guerra de verdade, muitos desses civis vão dar meia volta e fugir. E eu não os culparia nem um pouco, porque eles estarão no campo de batalha. Eles estarão em um campo de batalha como o da Ucrânia. Pense nisso por um momento. Esses civis não vão ficar por muito tempo. Então você vai acabar tendo que trazer de volta militares de uniforme, treiná-los, educá-los e assim por diante. E colocá-los novamente no campo de batalha para desempenhar as funções que não estão sendo realizadas. Portanto, nós enfraquecemos as Forças Armadas até certo ponto ao fazer o que ele fez. Acho que, Larry, muitas pessoas perguntariam como os Estados Unidos vão se beneficiar do que está acontecendo com Israel no Oriente Médio, se Israel é uma ferramenta dos Estados Unidos no Oriente Médio, na Ásia Ocidental.
Essa é uma boa pergunta. E o que vai acontecer, como já disse muitas vezes antes, é que Israel vai desaparecer. Então não teremos mais o chamado porta-aviões insubmersível. Esse é o termo que usávamos nas Forças Armadas para o extremo leste do Mediterrâneo. Não haverá ninguém lá que goste de nós. É isso que está por vir. É isso que está por vir, tão certo quanto estou aqui sentado falando com você. E o que os Estados Unidos vão fazer a respeito disso depende, provavelmente, de um presidente muito volúvel, inexplicável, incoerente e imprevisível neste momento, que disse ser totalmente a favor do América em primeiro lugar e de voltar para casa, em muitos aspectos, de todos esses compromissos no exterior. Bem, o primeiro do qual eu voltaria, se fosse um defensor dessa política, e sou, até certo ponto, seria esse. Eu sairia completamente do Oriente Médio. Nós não precisamos mais daquele petróleo. Além disso, sempre defendi que o petróleo continuará a fluir enquanto houver compradores no mundo. Ele vai fluir de qualquer forma. Não é necessário que estejamos lá. Certamente não é necessário que sejamos aliados de todos esses potentados que estão longe de ser democratas liberais, do Egito à Arábia Saudita e aos Emirados Árabes Unidos, que estão fazendo uma bagunça agora. Uma bagunça horrível. Sabe, uma bagunça pequena comparada à bagunça de Israel em Gaza, mas ainda assim uma bagunça no Sudão. Precisamos sair de lá. Bem, Donald Trump é o cara que talvez realmente nos tire de lá. Então isso pode ser uma feliz coincidência. Israel cai, e nós saímos porque não precisamos mais deles. O que significa, Nima, que vamos deixá-los cair. Sim. Larry, o Israel Hayom informou hoje que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu se reunirá com altos funcionários de segurança para realizar uma avaliação operacional sobre o Irã e o Hezbollah. O que ele está tentando fazer? Que tipo de operação ele está considerando? Bem, eu tenho que imaginar o que ele está tendo que considerar agora. Se está recebendo algum tipo de relatório de inteligência decente, de nós, do próprio pessoal dele, do Mossad. Sabe, nós praticamente temos um comando unificado dentro de outro comando unificado. Temos generais e outros oficiais lá em Israel nesse momento. Ele está recebendo relatórios que dizem que seu objetivo final é impossível de ser alcançado. Esse é o tipo de informação que ele está recebendo agora. Estão dizendo isso a ele por vários motivos, entre eles o fato de que a Rússia está realmente disposta a apoiar o Irã. Mas há outros fatores também. Você os conhece, não preciso listá-los para você. O Irã destruiria Israel se voltasse a entrar em guerra com ele. Destruiria. Destrua completamente. Ele não sabe o que fazer, então está consultando, falando com todo mundo que pode. Está especialmente conversando com os americanos lá, porque quer saber, se ele não conseguir fazer isso, nós faremos. E isso não é uma situação de Israel vai primeiro e nós seguimos. É mais algo como, estou realmente muito comprometido e vou me comprometer ainda mais, porque vou tomar o Líbano. Vou tomar o Líbano. Estão ouvindo isso, pessoas em Beirute? Não há apenas ausência de cessar-fogo. Eu não respeitei o dia do cessar-fogo desde que começou com o Líbano. Mas vou tomar uma parte substancial do seu país e vou garantir que vocês não vão nem viver, exceto digos no resto dele. Então, Estados Unidos, preparem-se para isso. Vocês vão ter que cuidar do meu outro problema no Irã e terão que fazer isso mais ou menos ao mesmo tempo em que eu cuido do Líbano. Esse é o plano do Bibi neste momento. É nisso que ele está pensando. Fazer com que os Estados Unidos eliminem aquele regime hediondo em Teherã por ele, enquanto ele elimina um regime igualmente hediondo, o Hezbollah, no Líbano. E as duas coisas estão ligadas, como vocês bem sabem, porque o Irã, o Hezbollah, não será erradicado por Israel. Israel disse que vai erradicar o Hezbollah.
E o governo libanês está preso no meio disso, do jeito que está. Acho que a maioria do povo libanês, a essa altura, provavelmente está pelo menos tentativamente do lado do Hezbollah, se é que há um lado a se tomar por esse povo atormentado, que foi saqueado e violentado por praticamente todos na região. É aí que estamos agora. Bibi tentando convencer Trump a fazer o trabalho sujo por ele em relação ao Irã, enquanto ele cuida do resto do seu problema, que é o Hezbollah. E ainda nem começamos a falar sobre essa organização imensamente estúpida que estamos criando, se é que realmente estamos criando. Se ele está falando sério sobre isso, se Trump está falando sério sobre isso, que, para mim, parece uma bênção ao desejo de Netanyahu de eliminar completamente o Hamas dentro da faixa de Gaza e em qualquer outro lugar de onde possam importuná-lo, criando uma força internacional que entrará lá e fará o trabalho por ele. E é exatamente isso que estamos vendo. E estamos vendo, este é o verdadeiro toque final no bolo. Um bolo horrível. Estamos esperando que a ONU aprove isso. Estamos esperando que o Conselho de Segurança da ONU aprove isso. E aqueles ingênuos filhos de... sabe do quê? Não consigo acreditar que sejam tão ingênuos. Eles vão saber o que estão fazendo, mas provavelmente vão fazer mesmo assim. E ao mesmo tempo, há essa proposta do Unidos pela Paz, que faz muito mais sentido, porque não se trata de um bando de potências coloniais descendo sobre Gaza para salvar Gaza. São pessoas reais interessadas na situação dos palestinos e, em última instância, em um Estado palestino significativo, levando a Assembleia Geral da ONU a fazer algo completamente oposto ao que o Conselho de Segurança da ONU está prestes a aprovar. Fui informado esta manhã que acabamos de colocar os documentos diante do Conselho de Segurança da ONU. Isso é uma receita para que o Conselho de Segurança da ONU se torne o criminoso no lugar de Netanyahu, enquanto Netanyahu termina o que começou no Líbano. E qualquer outra pessoa que ele queira eliminar. E então nós acabamos com o Irã. É isso que está passando pela cabeça do Bibi agora. E com tristeza, digo que acho que temos algumas pessoas que concordam com ele. Elas estão em solo israelense. Não acho que necessariamente em Washington. Então teremos que ver como isso se desenrola. Mas, se seguirmos adiante com essa resolução do Conselho de Segurança da ONU, teremos selado o destino dos gazenses e, em última instância, dos palestinos por um bom tempo, apenas os colocando sob um tipo diferente de mecanismo de tortura. E teremos dado ao Bibi a liberdade de continuar e acabar com o Líbano, e ele acha que o Hezbollah. E Trump será confrontado com o outro lado do acordo. Você precisa fazer isso errado. Veja o que o Canal 15 de Israel informou. Segundo eles, o impacto dos ataques das FDI ao Hezbollah está diminuindo e o grupo está recuperando força rapidamente. De acordo com o relatório desse canal, oficiais de inteligência israelenses acreditam, e de fato alertaram, que o fortalecimento do Hezbollah está avançando mais rápido do que a capacidade do exército de contê-lo. A avaliação deles mostra que o Hezbollah não é a mesma organização que era após o assassinato de Said Hassan Nasrallah e de seus comandantes. Eles estão crescendo, estão ficando mais fortes com o passar do tempo. Não sei qual seria a avaliação deles hoje, se fossem a campo, porque logo após o assassinato, lembre-se, logo depois, eles entraram e não conseguiram avançar na parte sul do Líbano, então pediram um cessar-fogo. In the southern part of Lebanon that they asked for ceasefire and I'm told that's one reason that Netanyahu feels like he's got to go. Bem, me disseram que esse é um dos motivos pelos quais Netanyahu sente que precisa agir, antes que recebam mais ajuda, mais assistência, mais apoio ou uma posição melhor, que ele precisa agir. E ele deixou bem claro o tempo todo que o Hezbollah é uma das entidades, se não a principal, que ameaça Israel na região e que ele quer destruir. E ainda não conseguiu fazer isso. Ele também tem a mesma inclinação em relação ao Líbano que todo líder israelense teve desde 1948. Toda vez que Beirute parece ter até mesmo uma pequena chance de recuperar seu antigo brilho,
econômico, financeiro ou de qualquer outro tipo, Israel vai derrubá-la, porque não quer um concorrente econômico ou financeiro naquela região. Não quer que o Líbano tenha gás e petróleo que Israel poderia ter. Não quer que tenha uma economia que, sabe, preço concorra com Israel. E assim, periodicamente, Israel, de qualquer forma, teve que bombardear o Líbano, e não apenas o Hezbollah ou outros grupos de que não gostava. Bombardeou a infraestrutura do Líbano e a fez retroceder 10, 11, 12 anos a cada vez que o fez. Agora fez isso a um ponto que provavelmente está de acordo com as expectativas de Israel em relação à capacidade do Líbano de se recuperar economicamente. Mas não fez o mesmo em relação à estrutura política, da qual o Hezbollah é agora uma parte muito poderosa. E a outra parte da estrutura política é incapaz de governar o Líbano. Acho que finalmente percebemos isso. Então deixe o Bibi seguir em frente e tentar acabar com o Hezbollah antes que o Hezbollah se fortaleça ainda mais. Não estou dizendo que ele vai ter sucesso. I'm not saying he's going to be successful. I mean, we got 2006 to go back to and talk about. Quero dizer, temos 2006 para revisitar e discutir também. Eles não foram bem-sucedidos naquela época. Levaram uma surra então, e podem levar outra agora. Depois, os Estados Unidos serão confrontados. Se quisermos manter esse cão de ataque no Levante, teremos de lidar com a necessidade de resgatá-los no Líbano, não seria a primeira vez, e também em relação ao Irã. Então acho que até mesmo este presidente, por mais imprevisível que seja, dirá basta. E realmente colocará em prática a estratégia da América em primeiro lugar. E encerraremos nossa operação de ataque no Levante. Observe o pranto e o ranger de dentes entre os cristãos e judeus sionistas americanos quando Trump abandonar Israel. Larry, eu realmente acredito que se o Netanyahu finalmente convencer Donald Trump a aceitar um plano para uma guerra direta com o Irã, isso será o fim de qualquer tipo de competição entre os Estados Unidos e a China. Pode esquecer todo o resto, porque essa guerra vai mudar tudo. Sim, mas Nima, você precisa entender. Eu acho, e levei 6 meses para compreender isso, que o mesmo tipo de informação de inteligência que está sendo passada para Donald Trump, J.D. Vance, Pete Hegseth, Marco Rubio e outros, dentro do complexo de segurança do Império dos Estados Unidos sobre a Ucrânia, também está sendo passada a eles, sobre a China e a Rússia em geral. Eu sei que é difícil de acreditar, mas há pessoas em nossa comunidade de inteligência, pessoas em nossas forças armadas, pessoas ao redor de Trump, bilionários nos bastidores que acreditam que tanto a China quanto a Rússia são tigres de papel. Trump não estava apenas, usando essa expressão de forma solta em relação ao que ele ouve. Estão dizendo a ele as mesmas coisas sobre a capacidade deles de se opor ao império que estão dizendo, de forma crucial, sobre a Rússia e a Ucrânia. Ainda assim, alguns deles estão contando isso a ele. Agora, acho que ele meio que percebeu que há algo errado com essa análise sobre a Ucrânia. Não sei a que ele atribui isso, não tenho ideia. Mas ele deve estar pensando que algo não está certo. Porque ouvi dizer que ele está recebendo informações realmente sólidas de algumas pessoas do governo que estão dizendo a ele que acabou, está terminado. Eles só estão esperando o desfecho final na Ucrânia. Mas ele está ouvindo a mesma coisa sobre a China e a Rússia em geral, sobre a Rússia estar em apuros na Ucrânia. E estão, até certo ponto, e provavelmente continuarão assim por mais um tempo. É muito difícil para eles fazerem qualquer outra coisa em outro lugar. É isso que estão dizendo a ele. É por isso que ainda estamos conduzindo essas operações da CIA na Geórgia, ainda as mantendo no Cáucaso e em outros lugares. E o motivo pelo qual acho que ele não acredita que a situação, o equilíbrio de poder, por assim dizer, a correlação de forças, no Levante seja tão ruim quanto é, como você e eu acabamos de descrever, é esse. Eu ouvi sua entrevista com o iraniano. Acho que ele está certo.
Não concordo com ele em algumas coisas, mas acho que ele está certo quanto à correlação de forças. Ela é muito desfavorável a Israel e provavelmente, em última instância, também a nós. Mas sabe, sempre achei que fosse desfavorável a nós, porque é simplesmente insustentável pensar que vamos realizar uma operação terrestre no Irã. E essa é a única maneira de termos qualquer tipo de confiança em eliminar o programa nuclear deles e fazer as coisas que dizemos querer fazer. Então, estamos em um ponto em que, como venho dizendo o tempo todo, o Império está em apuros sérios. E isso em várias frentes. Não são apenas as que estamos discutindo agora, que incluem, é claro, Ucrânia e Gaza, Irã, Líbano e, por fim, Sudão e a África em geral, de onde estamos basicamente nos retirando. Eu adoraria ver a gente desativar aquele comando africano e tirá-lo completamente do repertório de comandos unificados. Precisamos disso. Nunca deveríamos tê-lo criado em primeiro lugar. E agora, a América do Sul. Você sabe, Trump continua vacilando o tempo todo. Eu não vou invadir a Venezuela. Só deixei aquelas forças lá embaixo para, você sabe, assustar o Maduro. Certo, mas eu não vou invadir. Bem, obrigado, senhor presidente, porque se o senhor tivesse invadido, se arrependeria disso. Mas estamos completamente perdidos agora. Temos um presidente que não entende que sua retórica, sua postura indecisa em relação a certas coisas, e o fato de mudar de opinião praticamente todos os dias, não apenas perturba o resto do mundo, a ponto de já nem quererem lidar conosco, mas também é muito perigoso para nós. Ele está subestimando os inimigos que temos no mundo, os verdadeiros inimigos que temos, porque fomos nós que os tornamos inimigos. Não é que eles fossem nossos inimigos há 5 anos, mas agora são. Nós os tornamos nossos inimigos, e me refiro principalmente à China e à Rússia, e em certa medida ao Irã também. É irrelevante, sinto muito, mas como eu disse, a correlação de forças está contra nós. Na verdade, há pessoas... Temos pessoas importantes e responsáveis dentro do governo Trump que estão alertando, que estão falando sobre essas questões. Uma delas é Tulsi Gabbard, Larry. Eu não sei, mas parece que ninguém se importa com o que ela está dizendo. Nada no âmbito interno, em termos de política externa. Aqui está o que ela disse, Larry. A política externa ficou presa em um ciclo contraproducente e interminável de mudança de regime ou construção de nações. Era uma abordagem padronizada. Derrubar regimes, tentar impor nosso sistema de governança a outros, intervir em conflitos que mal eram compreendidos e sair com mais inimigos do que aliados. Os resultados? Trilhões gastos, incontáveis vidas perdidas e, em muitos casos, a criação de ameaças ainda maiores à segurança, como o surgimento de grupos terroristas islamistas como o ISIS. Ela está certa. Ela está absolutamente certa. Quer dizer, mas Nima, Donald Trump dizia isso. Lembra? Donald Trump chamava a guerra no Iraque de a coisa mais estúpida que já aconteceu. O que aconteceu com Donald Trump? Um dos motivos, eu tenho que supor, pelos quais ele permitiu que Tulsi se tornasse sua diretora de inteligência nacional, foi que ela concordava com ele em várias coisas que eram contraintuitivas, talvez, mas ainda assim, eram temas sobre os quais ele havia se manifestado, incluindo o América em primeiro lugar, de modo geral. Como é que é a América em primeiro lugar apoiar a guerra por procuração na Ucrânia contra a Rússia? Como é que é a América em primeiro lugar apoiar a Rússia em sua tentativa de derrubar o governo da Geórgia, ou tentar derrubar o governo da Geórgia para atingir a Rússia em outro cenário? Como pode ser, América em primeiro lugar, apoiar Israel, nosso cão de ataque no Levante, até o ponto em que estamos, a ponto de estarmos tão contaminados quanto eles? Sabe, 20 de novembro será o aniversário de Nuremberg. Não deveríamos estar pensando em Haia, deveríamos estar pensando em Tel Aviv como local de um novo Nuremberg.
E deveríamos estar pensando nas pessoas que vamos levar diante desse tribunal e no juiz, como foi o juiz Jackson, que vamos enviar para presidir esse tribunal. Mas, Nima, teríamos que levar a nós mesmos. Não podemos simplesmente levar Bibi Netanyahu, Smotrich, Ben-Gvir e aquele grupo de nem dá para repreensíveis. Eles nem são seres humanos. They're not even human beings. We'd have to bring ourselves to the bar too. Nós também teríamos que nos colocar diante do tribunal. Mas é aí que estamos. É aí que estamos neste mundo. A ordem baseada em regras foi destruída. Por quem ela foi destruída? Pelo próprio criador dela, o Império Americano. Nós derrubamos a tapeçaria do direito internacional que construímos com tanto esforço depois de Nuremberg, supostamente como Eisenhower disse de forma muito eloquente, e a destruímos. Matamos 100 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Nunca mais, dissemos. E veja o que está acontecendo agora. O próprio tecido da ordem internacional que criamos está destruindo o que criamos, e estamos no auge dessa destruição. E Israel é o nosso cão de ataque, causando a maior parte dos danos. É aí que estamos. That's where we are. Eis o que Avishai Margalit, o historiador israelense, disse sobre Israel. Sob a liderança de Netanyahu, Israel também cometeu o crime dos crimes, genocídio. O genocídio não é apenas um conceito jurídico, mas uma questão fundamentalmente moral. É a negação do direito de todo um grupo de pessoas de existir. A identidade nacional de Israel está intrinsecamente ligada ao Holocausto. Mas Israel não é mais a vítima, se é que algum dia foi. Enquanto na Segunda Guerra Mundial, os judeus eram as vítimas indefesas da Alemanha nazista, eles são os palestinos as invisíveis do Estado de Israel. Absolutely right. Com certeza. Você acompanhou a história sobre a chefe do aparato jurídico das Forças de Defesa de Israel, a mulher? É inacreditável. Ela realmente vazou o vídeo que mostrava a terrível tortura de palestinos naquela prisão. Ela o vazou para proteger as Forças de Defesa de Israel, não para fazer com que as pessoas fossem atrás daqueles na prisão que cometeram os abusos contra os prisioneiros palestinos. E depois ela ficou vagando, tentando descobrir o que faria com o resto da vida. Trying to figure out what she was going to do with the rest of her life. Apparently, they were worried about her committing suicide or whatever. Aparentemente, eles estavam preocupados que ela cometesse suicídio ou algo assim. Eu não acho que eles estivessem realmente preocupados com isso. Provavelmente esperavam que ela pulasse de um penhasco no oceano ou algo do tipo. Mas isso é bizarro. Isso é simplesmente bizarro. Essas pessoas são incansáveis em sua maldade. E tenho que dizer, se você olhar as pesquisas, 80% dos judeus israelenses em Israel basicamente concordam com o que está acontecendo com os palestinos. E alguns deles iriam até aquela prisão, como outros fizeram, e bateriam nas paredes em defesa dos soldados que estavam torturando os palestinos. E agiriam como essa chefe do escritório jurídico das FDI estava agindo. Ela não estava realmente agindo por consciência. Ela estava tentando encobrir as pessoas que estavam fazendo isso. Isso é inconcebível. Quero dizer, talvez você pudesse voltar à SS, a revolta no gueto de Varsóvia, a outros lugares, realmente sombrios e horríveis, onde a SS levava pessoas e cometia seus atos terríveis, e encontrar a mesma coisa. Mas seria preciso voltar tanto assim. Talvez você pudesse ir ao Sudão e encontrar coisas parecidas também, mas não acho que encontraria o mesmo tipo de coisa no Sudão que está vendo agora sendo possibilitada pelo Império. Poderia-se argumentar indiretamente que talvez tenhamos algo a ver com as condições no Sudão. E eu não me oporia a isso, assim como tivemos algo a ver com as condições no Quênia, na Somália e em outros países da África. Mas a responsabilidade direta, no que diz respeito ao Império, nunca foi tão grande quanto é agora com o nosso cão de ataque no Levante, Israel. E eles estão agindo de forma inconcebível neste momento. Deveriam ser levados ao tribunal, deveriam ser processados.
E se ainda existisse enforcamento, muitos deles, como Smotrich e Ben-Gvir, deveriam balançar no mastro, ou o que quer que seja. Deveriam ser enforcados até a morte, porque seus crimes são tão hediondos, ou piores, como aquele cavalheiro estava sugerindo, quanto quaisquer crimes que os nazistas cometeram na Segunda Guerra Mundial. Eles se tornaram aquilo que os oprimia. What oppressed them themselves. Tell you what, my understanding of Israel. Meu entendimento sobre Israel é que, veja por exemplo Nova York. Se tirássemos todos os semáforos da cidade, o que aconteceria? Só remover os semáforos. Algo que não parece tão importante, mas é o que mantém tudo funcionando. Acho que o que Netanyahu fez com Israel é algo assim. Ele removeu todas as linhas vermelhas. E ele tem... All these red lines. Yeah. And he has In New York City, Em Nova York, isso provavelmente funcionaria melhor, porque as pessoas se reuniriam e conversariam entre si. Elas provavelmente encontrariam um padrão de tráfego melhor do que o que os semáforos mantêm. Mas não. Eu entendo seu ponto. Eu entendo seu ponto. I get your point. I'm talking about that. Estou dizendo que nós, como seres humanos, precisamos desse tipo de lei, desse tipo de restrição. Mas os israelenses decidiram que não tem mais nenhum limite. The red line anymore. Look at what I was talking about. I mean, it's just Olhe para o que eu estava falando. Quero dizer, é simplesmente chocante pensar nisso. Achei que já tivesse visto de tudo com o nosso próprio programa de tortura. Um programa de tortura aprovado pelo presidente dos Estados Unidos em uma reunião do Conselho de Segurança Nacional. Mas aqui temos uma prisão onde os abusos mais horríveis do mundo vêm acontecendo há, pelo que me disseram, 16 ou 17 anos, talvez mais. E de tempos em tempos surgem revelações sobre isso. Mas desta vez, realmente chamou a atenção de algumas pessoas que deveriam saber melhor. E o que acontece quando há uma ameaça às pessoas que cometeram esses crimes contra os palestinos? As pessoas vão até o muro e começam a bater nele. Estão batendo no muro, não por causa dos abusos, mas porque alguém está falando mal das pessoas que cometem os abusos e ameaçando responsabilizá-las. and threatening to hold them responsible. You couldn't. Você não conseguiria escrever isso em um roteiro e esperar que alguém acreditasse. É repugnante, é desprezível. Eu achava que George Bush, fazendo o que fez em relação à tortura de pessoas, e como já te disse antes, talvez você se lembre que John Yoo escreveu um parecer jurídico dizendo que a definição de tortura é um pouco antes de morrer. Basicamente, foi isso que ele disse. Se você morre, é tortura. Se não morre, não é tortura. Aliás, isso incentivou a CIA a garantir que houvesse um médico presente enquanto faziam aquilo, para se certificar de que a pessoa não morresse. Agora imagine o que a Associação Americana de Médicos disse sobre isso quando descobriu. Havia médicos que realmente concordaram com aquilo. Certo, deixe-me examiná-lo. Não, ainda não é tortura. Ah, ele morreu. Let me check him. No, it's not torture yet. Oh, he died. Oh, God, it was torture. Oh, Deus, foi uma tortura. Aquilo já era horrível o bastante. Mas aqui é como se eles estivessem dizendo, faça até ele morrer. Faça até ele morrer. E talvez eu o censure se ele morrer antes de confessar ou de nos dizer o que queremos saber. Eu nem acho que haja qualquer valor de inteligência no que estão fazendo nessas prisões. Acho que eles fazem isso apenas pelo prazer de fazer. Acho que os colonos na Cisjordânia fazem isso pelo prazer de fazer. Matando cordeiros, matando crianças, matando bebês, matando qualquer coisa que se mova, expulsando pessoas de suas... O que foi que eu vi outro dia? Eles estavam colhendo azeitonas, e alguns dos manifestantes contrários aos colonos se juntaram aos palestinos para ajudá-los a colher as azeitonas. E então os colonos chegaram e começaram a atirar em seu próprio povo. É inacreditável. É simplesmente inacreditável. It's incredible. It's just incredible. Whoever thought in the first part of the 21st Quem teria imaginado que na primeira parte do século XXI veríamos acontecer coisas como as que ocorreram no gueto de Varsóvia, por exemplo, e no massacre de Katyn e em outros lugares, novamente, perpetradas por um Estado codificado e reconhecido pela ONU, apoiado pelo Império? Quem poderia sonhar que nós dois juntos afundaríamos tanto e que no momento em que o fizéssemos,
teríamos um babuíno incoerente no comando do Império. Não posso colocar isso de forma mais direta, porque quer ele saiba o que está acontecendo e aprove, ou quer ele não saiba o que está acontecendo e, portanto, não se possa dizer se ele aprova ou não. Isso é realmente irrelevante. Ele tem pessoas ao seu redor, como Tulsi Gabbard, que se ele as ouvisse, provavelmente poderiam lhe dizer o que está acontecendo. Pelo menos até certo ponto. Mas ele não as ouve. Ele ouve Laura Loomer. Ele ouve outras pessoas como Laura Loomer. He listens to other people like Laura Loomer. I don't know if you saw, Larry, this new footage. Não sei se você viu isso, Larry. Essas novas imagens que estão saindo, acho que são da Cisjordânia, mostrando soldados israelenses assediando uma garotinha palestina e tomando a bicicleta dela. Deixa-me mostrar o vídeo. É só o nível de, você sabe. Let me bring up the video. It's just the level of, Before you bring it up, let me say Antes que você mencione isso, deixe-me dizer que já vi várias coisas assim. E sabe o que mais eu vejo? Vejo um oficial, superior em patente aos indivíduos que estão assediando os palestinos, entrar em cena, e penso que vou ver uma repreensão aos soldados, ou pelo menos uma ordem de parar, um chega. Mas o oficial se junta a eles. O oficial se junta ao assédio. Essa é a força militar, Nima, que Bibi Netanyahu disse repetidas vezes ser a mais honrada do mundo. É repugnante. As mentiras que esse homem conta. Eles não são os mais honrados. São a força militar mais desprezível que já vi em ação. E é por isso que agora eles têm índices de suicídio altíssimos, estresse pós-traumático altíssimo, faltas altíssimas. Ou seja, algumas pessoas decentes, e isso está afetando-as. there are some decent people, in other words, and it's impacting them. Here is the video, Larry. Este é o vídeo, Larry. I don't know what's going on. Yeah, the video Eu não sei. O vídeo, há um problema com o vídeo. Mas afinal, mostra eles levando a bicicleta dela. E eu não entendo. Aquele vídeo, eu simplesmente não consegui acreditar. Tive que perguntar a algumas pessoas se era realmente preciso e recebi confirmação de diferentes fontes, médicas e outras. Lembra daquele em que há meninas pequenas no carro e ela está no celular, falando, dizendo à ambulância e a outras pessoas como chegar lá e tudo mais? E o tanque Merkava está lá com sua metralhadora coaxial. Eles não apenas metralham o carro e a menina, mas também ficam à espreita da ambulância que está chegando, e então matam eles também. Quão inconcebível é isso? E me diga como isso contribui para sua capacidade de defender sua própria segurança. Isso só faz de você um animal, uma fera. Não, isso é um insulto às feras. Isso te torna horrível. A beast. No, that's an insult to beast. Makes you horrible. Here is Larry. Aqui, Larry, estão marcantes sobre Piperchers med Eliuda Stoll e sugestão como se comportou Israel. How to behave toward Israel. Nossa recomendação é que os países que fazem fronteira com Israel precisam chegar a uma resolução de fronteira. Israel tem sido muito claro desde 7 de outubro. Qualquer coisa que ameace essa fronteira, eles não vão prestar atenção à linha azul, à linha verde ou à linha vermelha. Eles querem normalização, querem um tratado e um acordo de fronteira, e vão fazer valer isso por conta própria. O conselho é, se você está na fronteira ou no limite de Israel, e é um desses países, o primeiro passo, em vez de pensar em enfrentá-los agora, é se alinhar a eles. Who's gonna do that? Quem vai fazer isso? A Síria? O Líbano? Porque a fronteira vai até Beirute e até Damasco. Damascus. The two U.S. sycophants, Jordan and Egypt, might Os dois bajuladores dos Estados Unidos, Jordânia e Egito, talvez considerem isso por um tempo, mas não acho que manteriam a posição. Sabe, precisamos encarar uma realidade histórica. Distorcemos tanto essa história que é difícil compreendê-la. Mas a realidade histórica é que os palestinos estão lá, como disse Donald Trump, há milhares de anos. Você fala sobre os judeus, é claro.
Os judeus também estiveram lá, mas mais ou menos como convidados, companheiros ou coabitantes do território, não como seus donos, exceto, como afirma Ted Cruz, conforme declarado em Gênesis. É simplesmente, você não acredita nessas coisas até ouvi-las. E então você entende que esse império contou a história tantas vezes e com tanta frequência que há senadores do estado do Texas que baseiam suas decisões de segurança nacional no que está escrito em Gênesis. Quer dizer, aparentemente, temos um presidente da Câmara que faz o mesmo. Isso é incrível. Quero dizer, se você quiser, não sei. Uma das coisas com as quais tenho problema com Charlie Kirk, Candace Owens e outros é o cristianismo deles. Sabe, esse cristianismo armado, para mim, é um dos instrumentos mais perigosos que alguém pode empunhar na Terra. Porque vem acompanhado de todas essas mentiras, todo esse mito, toda essa providência divina. Penso em Matthew Arnold, diante das estátuas dos romanos e dos gregos, em algum lugar na Grécia, acho que era lá, e ele olha para as estátuas, pensando consigo mesmo. Daqui a muitos e muitos anos, quem ficará diante das estátuas dos nossos deuses e perceberá o quão tolas eram as pessoas? E há até, claro, o deus romano dedicado ao deus que não existe, só por precaução, caso tivessem esquecido algum. Você sabe, os romanos tinham uma estátua para o deus desconhecido, caso, em seu panteão de deuses, tivessem deixado algum de fora. Então Arnold está dizendo, quem vai? Bem, daqui a 100 anos, 200 anos, se ainda estivermos aqui, quem vai ficar diante da versão King James da Bíblia, ou do Antigo Testamento, ou do Talmud? Quem vai ficar diante de qualquer uma dessas coisas? Ou, nesse caso, o Alcorão. Quem vai ficar na frente deles e dizer, quem acreditava nisso? Vai ser algum marciano, algum venusiano, alguma pessoa vinda de uma galáxia distante que pousa na Terra e diz, essas pessoas eram realmente estranhas. Acreditavam em todos esses deuses diferentes que os levaram a tantas guerras diferentes, mataram tantas pessoas e massacraram tantos bebês e outros por causa desses deuses e dessas religiões. Que tipo de gente eles poderiam ter sido? Certamente não como nós. Espero que digam. Não importa de onde venham no universo, espero que já tenham superado isso. Porque, veja bem, não estou tentando ridicularizar a religião, mas sim a versão humana da religião. E devo dizer a versão masculina e feminina da religião, porque não fizemos nada além de corromper qualquer religião com a qual tenhamos lidado, em qualquer época em que tenhamos lidado com ela. Com política, com dinheiro, com poder, corrompemos tudo. E o que Arnold estava dizendo, acho eu, em essência, é que toda geração faz isso e toda geração seguinte olha para trás e diz, que estupidez. Mas até nós estamos criando a nossa própria. Foi a época em que Aldous Huxley e a ciência e John Henry Cardell Newman, sabe, eles travavam a batalha entre ciência e religião. Os cientistas que não acreditavam em Deus algum e os religiosos que achavam que eles eram, bem, uma ameaça à civilização porque não acreditavam em Deus. Bem, não poderíamos chegar a um meio termo feliz em que não usemos a religião para matar uns aos outros e em que não digamos às pessoas que querem acreditar em um Deus, não existe Deus. Quero dizer, não poderíamos coexistir, em outras palavras, com as crenças uns dos outros. Mas o mais torturante é o tipo de pessoa como Cruz, a pessoa que quer usar a religião para roubar os direitos e até as vidas de outras pessoas. E é isso que o Império assumiu como fardo. Usar o cristianismo, e uma forma deturpada de cristianismo, diga-se de passagem, para ameaçar outras pessoas, para realmente fazer guerra contra outras pessoas. Veja a Ucrânia. Veja a Ucrânia. Há um componente significativo de religião na Ucrânia também, porque o hierarca russo não gosta do hierarca ucraniano, e vice-versa. Há um novo outdoor, Larry, em Teherã, no Irã. Um outdoor enorme. Ele mostra as vítimas dos Estados Unidos. Adivinha quem está entre essas vítimas? Aqui está a imagem. Here is the picture. Yeah.
look at, you know, just on the Bem na esquina, você vê Zelensky entre eles. Gaddafi também. Oh, I didn't see I see. Ah, eu não tinha visto isso. Entendi. Eles estão na prisão do chapéu dela? Bem, sabe, um dos meus amigos franceses disse que eles iam vir pegar um grande avião, ou um navio, sei lá, vir e levar a Estátua da Liberdade de volta. Eu disse, e onde vocês vão colocá-la? No Palácio do Macron? I said, where are you going to put it? In Macron's palace? Larry, Zelensky today, who's Zelensky? Hoje temos Zelensky. Quem é Zelensky para a Ucrânia? O Irã está dizendo que Zelensky é uma vítima dos Estados Unidos. Mas afinal, quem é Zelensky para a Ucrânia? Isso importa? Quem é Zelensky? Ou precisamos entender as origens das pessoas que estão apoiando Zelensky na Ucrânia? I don't know Zelensky at all. I've never met him. Eu não conheço o Zelensky pessoalmente. Nunca o encontrei. Nunca conversei com ele. Já o vi em vários vídeos e em reuniões com Donald Trump e em outros lugares assim. Mas suspeito que se a história servir de guia, e eu conheço um pouco a Ucrânia, porque tive que lidar com várias pessoas um tanto parecidas com o Zelensky quando estava no governo, Yulia Tymoshenko me vem à mente. E suspeito que ele está preso. Mas foi ele quem criou a própria armadilha. Ele criou a própria armadilha. Havia uma mulher que publicou um vídeo no YouTube não faz muito tempo, que achei bastante convincente, sobre como ele ficou preso e o acordo em que entrou, que o tornou quase instantaneamente um multimilionário. Acho que ele ganhou cerca de 40 milhões de dólares com isso. Colocou o dinheiro em uma das ilhas, Ilhas Cayman ou algo assim, e encontraram o nome dele e das pessoas com quem ele estava aliado nos Panama Papers. E é aí que muitas coisas estão vindo à tona agora. Lenta, mas seguramente. Porque esse grupo de jornalistas se formou em torno desses documentos e está perseguindo incansavelmente os nomes que aparecem neles, fazendo rastreamentos e assim por diante. Ele era uma das pessoas, e os oligarcas que agora o cercam, alguns deles pelo menos, estavam ajudando a fazer isso. Então eu suspeito que ele está preso. Quero dizer, esse é o meu palpite. Ele está preso. Preso no próprio círculo que ele criou, ajudou a criar e que o criou. E ele não consegue sair disso. É por isso que eu digo que o futuro mais provável para ele é a morte. E não quero dizer morte natural, quero dizer morte prematura. Provavelmente, quando chegar o momento em que houver um acordo, e se ele for um obstáculo a esse acordo, eles vão matá-lo. Esse cara não teve nada a ver com a posição em que está agora. Eles o colocaram lá, sabe? Sabe, essa é uma forma de colocar a questão. Mas há outra forma de ver. Provavelmente houve momentos em que ele poderia ter escapado. Só que dada a posição em que estava, o dinheiro que recebia, o poder que exercia, as pessoas com quem se encontrava, as viagens que fazia, como alguém passa de onde ele estava para estar no Salão Oval, em Paris, em Bruxelas e assim por diante. Provavelmente isso subiu um pouco a cabeça dele. E então, quando percebeu, estou preso, já era tarde demais. Hoje eu converso com John Helmer. Você sabe, ele acompanha o que está acontecendo na Rússia. Ele estuda isso, sabe o que está ocorrendo na mídia russa. Ele acredita que há facções na Rússia, dentro do governo Putin, ou entre os tomadores de decisão, que querem acabar com a guerra na Ucrânia o mais rápido possível. Sabe, apostar tudo nisso. Mas Putin simplesmente não está muito interessado nessa abordagem. Ele quer outra coisa. Você acha que, com o passar do tempo, e Donald Trump de alguma forma interagindo com Putin, sabe, toda vez que ele se pronuncia, ele diz cessar-fogo, depois sem cessar-fogo, depois voltamos ao cessar-fogo, um cessar-fogo imediato. Como você vê a situação na Rússia? Putin vai se aproximar daquela facção na Rússia que acredita que é preciso ser mais forte na forma de atacar a OTAN ou a Ucrânia? NATO or Ukraine. A primeira coisa que eu diria é que sou muito adepto da escola de pensamento sobre conflito
que costumava ser o ponto de debate entre, digamos, os sovietólogos e outros neste país. Trata-se de uma ditadura pura ou de uma ditadura conflituosa. Ou seja, existe oposição. E onde ela está, quem são eles e que efeito tem? Acredito que sempre há conflito. Quanto maior o Estado, maior o conflito. Quanto maior o aparato em torno do líder, por mais que ele se pareça com Mussolini ou Hitler, Stalin talvez seja uma exceção em certa medida, mas mesmo Stalin tinha pessoas que queriam derrubá-lo e frequentemente tentaram. Ele apenas era muito bom em eliminá-las. Então sim, provavelmente há pessoas que estão em conflito com Putin. Isso é visível? Aparece em reuniões e coisas do tipo? Suspeito que sim, às vezes, mas há limites para o que essas pessoas farão abertamente. Isso significa que se houver pressão para ser mais draconiano na forma de conduzir a guerra, provavelmente não será bem-sucedido. Acho que Putin dominou o aparato ao seu redor e tem proteção suficiente dentro desse sistema para que, a menos que algo muito ruim aconteça à Rússia, eles não tenham sucesso. E nesse caso, Putin talvez mude de ideia mesmo assim. Então, embora haja conflito, não acho que seja o tipo de conflito que levaria Putin a se desviar de seu curso atual. E acredito que ele é sincero quando diz, e Lavrov enfatiza isso, que não gosta de baixas. Ele realmente não gosta de baixas. Ele não quer ter mais baixas do que o necessário. Agora, há um aspecto prático nisso, porque ele está recrutando a maioria de seus soldados do interior e está pagando bem a eles. Mas ele não quer que as mães, os pais, os irmãos e as irmãs se tornem seus inimigos por causa do grande número de baixas. Então, esse é o lado mais prático que tem. Mas eu realmente acho que ele tem empatia pela Rússia. Ele sente pelos filhos e filhas da Rússia. E ele não quer mais baixas do que o necessário. Trump está complicando isso. E isso, com certeza, deve deixar Putin irritado. Sabe, à noite, quando ele pensa sobre isso o deixa irritado, porque isso já poderia ter acabado. Poderia ter sido resolvido e poderíamos ter tido algumas negociações de paz decentes. E a pessoa que teria sido o mediador dessas negociações, por assim dizer, aquele que teria levado todos, em última instância, à tomada de decisão, teria sido Donald Trump, o que supostamente é o ponto forte dele. E ainda assim, ele se recusou a fazer isso. Então sim, acho que Putin provavelmente está realmente frustrado e muitas vezes pensa que talvez Donald Trump esteja fazendo isso de propósito, para complicar sua vida, tornar as coisas mais difíceis, matar mais soldados russos e causar mais danos à Rússia. E no fim das contas, ele vai ter que lutar contra nós e talvez contra a OTAN também. Não consigo imaginar que ele não tenha chegado, em seus momentos mais sombrios, à conclusão de que um dia teremos que lutar contra a OTAN, talvez amanhã, talvez na próxima semana, talvez daqui a 6 meses. Talvez um líder depois de Trump seja mais sensato, mas duvido, porque não parece que o império esteja inclinado a ter nenhum Marco Aurélio. Parece que o império está inclinado a ter Calígulas e Neros, e por isso temos problemas reais. Eu não gostaria de estar no lugar dele, no sentido de como lidar com esse grupo de pessoas desajustadas lá em Washington. Porque eles estão armados até os dentes com armas nucleares, quase tantas quanto eu tenho. Donald Trump acha que temos mais do que eu. Então, sim, há pressão sobre ele, mas acho que ele está bastante comprometido e que tem o controle das rédeas do poder a ponto de levar isso até o fim que conseguir. E parece que esse fim será quando não restar absolutamente nada com que a Ucrânia possa resistir. Quer dizer, isso parece o que nós e os europeus estamos tentando orquestrar. Agora ouvi algumas coisas vindas de Bruxelas, um pouco de Paris e um pouco de Berlim, nada de Londres. Mas ouvi que algumas pessoas, tanto de uniforme quanto a paisana, sabe, liderança civil e militar, que estão dizendo, isso precisa acabar, isso precisa acabar, isso é bom, isso é muito bom,
Espero que isso chegue até o topo. E vamos ter novos líderes. A Holanda não é o único lugar que vai derrubar um líder. Vamos ver líderes sendo derrubados por toda a Europa. Vamos ter uma nova liderança. Espero que não demore tanto para pôr fim a esse massacre na Ucrânia. Mas pode demorar. Pode ser que seja preciso um novo grupo de líderes na Europa com uma perspectiva diferente, que basicamente digam a Trump para ir para o inferno, façam as coisas por conta própria e acabem com isso. Não acho que Donald Trump se importaria com isso. Acho que ele não se importaria nem um pouco, porque isso está nos custando muito dinheiro, como ele gosta de dizer. 350 bilhões de dólares que Joe Biden enviou para lá. Está nos custando muito dinheiro. Agora, isso está gerando lucro para as Lockheed Martins do mundo, mas não está gerando lucro para os Estados Unidos. E não está nos trazendo nenhum benefício, nem está ajudando o Make America Great Again dele em nada. Só para encerrar esta sessão, Larry, se assumirmos que a Europa, e estou falando da OTAN, mas sem os Estados Unidos, se a OTAN hoje, sem os Estados Unidos, decidir lutar contra a Rússia na Ucrânia, o que mais eles teriam que levar para o teatro de guerra na Ucrânia que poderia mudar o jogo? Eles seriam destruídos antes mesmo de decolar. Quero dizer, simplesmente não há tanto poder militar nesses países. Não há. Eles reduziram tudo, contando com o Império como seu defensor final e, em última instância, com seu guarda-chuva nuclear. Eles simplesmente não têm isso. E nós somos parcialmente responsáveis por isso. As Lockheed Martins, as RTX, anteriormente Raytheon, as Boeings, são parcialmente responsáveis por isso porque, de certa forma, enfraquecemos o complexo industrial de defesa deles para que comprassem nossos produtos, para que fossem nossos vassalos. E reverter isso eles podem. Afinal, eles tinham um PIB coletivo equivalente ao nosso, 21, 22 trilhões de dólares por ano. Eles poderiam reverter isso, mas levaria de 5 a 7 anos, talvez até mais em alguns aspectos, para fazê-lo. Pesquisa, desenvolvimento, testes, avaliação, operações, os tipos de coisas que é preciso fazer para ser independente. Levaria de 5 a 7 anos, na minha estimativa. E analisamos isso com muito cuidado. E 1990, e 91 e 92, quando estávamos discutindo uma identidade de segurança europeia separada da OTAN e que eventualmente cresceria e substituiria a OTAN. Tudo isso foi deixado de lado com Bill Clinton. Mas fizemos um trabalho bastante extenso analisando uma alternativa à OTAN, porque achávamos que sem uma ameaça, os dias da OTAN estavam contados. E não considerávamos a Rússia uma ameaça naquela época. Muito obrigado, Larry, por estar conosco hoje. É um grande prazer. Nós fomos a todo lugar, não foi? Exceto que não chegamos a Nicolás Maduro. Não é culpa nossa, é culpa do Trump. Peguei um jornal esta manhã que dizia algo sobre os Estados Unidos atacarem a Venezuela nas próximas 4 horas. Santo Deus. De onde isso veio? Deve ter sido uma daquelas porcarias geradas por IA na internet. Mas por que estamos fazendo isso? Essa é uma grande questão na minha cabeça. Por que temos todo esse poder militar lá embaixo? Estamos tentando intimidá-los? Eles vão atacar. Eles vão fazer algo parecido que fizeram no Irã, mas em uma escala menor, na minha opinião. Bem, você pode estar certo, porque o Trump acabou de dizer que não estávamos. Ele acabou de dizer que não estávamos, então é hora de se preocupar. Ele parece se divertir com esse tipo de coisa. Ele diz, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. No dia seguinte ele faz, sabe? Eu não faço ideia de para onde estamos indo, Nima. Quando votei esta manhã, estava olhando apenas para a Virgínia. Sabe, só a cédula para governador, vice-governador, procurador-geral e nosso representante aqui em Falls Church, além de algumas outras questões de títulos e coisas assim.
Estou olhando para uma cédula bem simples. Estou olhando para ela e pensando, caramba, vamos fazer isso de novo em 3 anos e vamos fazer em escala nacional. Onde estaremos nessa época? Aí voltei para casa e a primeira coisa que peguei, alguém tinha me enviado um artigo sobre como Trump, Johnson e Thune vão roubar as eleições de meio de mandato. Sabe, eu não sei. Eu não sei para onde estamos indo. De verdade, não sei. Nem consigo começar a prever onde estaremos daqui a 6 meses. Begin to predict where we'll be 6 months from now. I got people who I would never have thought would say this to me. Tem pessoas que eu nunca imaginei que me diriam algo assim. Larry, quero dizer, há pessoas da minha faixa etária, você sabe, entre 70 e 80 anos, dizendo, Larry, vamos ter um golpe. E um deles até disse, o que eu acho bem provável, que o Trump nem vai saber o que está acontecendo por causa das pessoas por trás dele. Vamos ter um golpe. E o Pete Hegseth, quer ele saiba ou não, está trabalhando duro para moldar um exército que, pelo menos em parte, vai apoiar esse golpe, enquanto o resto das Forças Armadas apenas fica parado assistindo. E eu consigo acreditar nisso. Consigo acreditar que todas essas pessoas que dizem que não vão participar simplesmente vão ficar lá olhando. Porque tudo que você precisa é de uma brigada, sabe? Eu me lembro da Cory Aquino ao telefone. É só uma companhia. E Brent Scowcroft e Powell estavam conversando, e era só uma companhia. E então alguém disse, acho que foi um oficial de mesa, é nas Filipinas, uma companhia pode ser suficiente. E então, sabe, eles estavam certos. Uma companhia de fuzileiros entrando no Malacañang, prendendo o presidente e colocando um dos seus no comando das Filipinas é algo perfeitamente concebível. Então levamos isso a sério. Mas isso poderia acontecer aqui. Isso poderia acontecer aqui. Noriega era do mesmo jeito. Aquele major, acho que era um major, foi confrontá-lo e ia derrubá-lo. Acho que ele até sacou uma arma. Ele ia derrubá-lo. E Noriega o convenceu a desistir. E não houve golpe. Enfim, não tenho ideia de para onde estamos indo. Mas guarde um lugarzinho quente para mim no seu coração, aí no Brasil. But keep me a warm place in your heart in Brazil. Sure. Claro. I told Eu disse, poxa, esqueci o nome dele agora. Nunca pensei que fosse esquecer o nome dele. Ele era o assessor de política externa do Lula. Era assim que o apresentavam na primeira vez. Marcos alguma coisa. E ele é o cara. Acho que já te contei isso. Ele estendeu a mão, nós nos cumprimentamos e ele disse, você está apertando a mão de um comunista. Tudo bem. E eu disse, sim, claro. O assessor de política externa do Lula, no primeiro ano dele, pelo que me lembro, foi em 2009, ou por aí. Parecia que o primeiro nome dele era Marcos. Mas ele disse, sim, continuamos e começamos uma conversa ao lado da mesa. Ele me contou que era marxista. Eu disse, não tenho problema com marxistas, a menos que estejam tentando me matar. Qual seria o nome dele? Quero dizer algo como Aurélio. Celso Amorim. Celso Amorim. how do you spell Como se soleta o sobrenome? Celso. Celso Amorim. If that? Might Pode ser isso, por aí. Amarim? yeah. Sim, o sobrenome é Amorim. Does it say E diz que ele era algum tipo de assessor de política externa. He was the he was the foreign Ele foi o assessor de política externa de Lula durante o primeiro mandato, de 2003 a 2006, e o segundo mandato, de 2007 a 2010. and the second term 2007 to 2010. Sim, porque estávamos em São Paulo em 2008, eu acho. Let me bring his Deixe-me mostrar a foto dele. Veja se você o conhece. yeah. Me trazê-lo. Bring him in. Aqui está. Here is let me Deixe-me ver. Você deve ter um equipamento bem sofisticado aí. sophisticated equipment there? yeah. Sim, ele. Him. Yeah. That's him. Yeah. Yeah. I can't forget that. É ele. Não consigo esquecer aquela barba. É ele, sim. Poxa, cara muito articulado e ele sabia do que estava falando. Ele realmente sabia das coisas também. Really well Vamos ver. guy. And he knew his stuff. He knew his stuff too. Let's see.
Yeah, he's Sim, o nome dele é... Sim, Luiz Nunes, sim. yeah. Diplomat, uh, Diplomata, deixa-me só como é mesmo Marathi. É, what's Itamaraty? Yeah. Yeah, sim, acho que ele disse, se bem me lembro, que eu poderia chamá-lo de Luiz. Tá certo? Would that be right? Would that Yeah, be the Luis. Yeah, you Sim, você pode chamá-lo de Luiz também. Luiz. Luis. Yeah, he was very he's very Sim, smart. ele era muito inteligente, como você pode imaginar. E uma vez que começamos, os cubanos em particular o ouviam. Listen to him. Quero dizer, ele tinha um verdadeiro savoir-faire com os cubanos, o que nem sempre acontecia com outros interlocutores. Por exemplo, quando estávamos em Toronto ou na Cidade do México, os cubanos às vezes se sentiam tão desconfortáveis com as pessoas de terceiros quanto conosco. E às vezes ficavam até mais desconfortáveis com essas pessoas do que conosco. Mas com os brasileiros, em especial com ele, eles estavam bem à vontade. Acho que todos estavam. Provavelmente foi a reunião mais tranquila que tivemos entre as muitas que fizemos, com todos os diferentes interessados. E sentimos que quando estávamos em São Paulo, também tínhamos a bênção do presidente, o que foi uma grande vantagem para nós. E acho que os cubanos sentiram o mesmo. The Cubans felt that way too. And it makes me want to cry when I think of Sabe, me dá vontade de chorar quando penso nisso. We were in Havana and Nós estávamos lá, quando estávamos em Havana, e Raul fez seu discurso, e depois Obama fez o dele. Não havia um olho seco no lugar, fosse cubano ou we're americano. all standing out. Estávamos todos do lado de fora assistindo a uma grande tela de TV. E sabe, todos nós tínhamos lágrimas nos olhos, porque alguns dos caras ali vinham trabalhando nisso há 30 anos. Eu vinha trabalhando nisso havia uns 7 naquela época. E achamos que tínhamos vencido. Sabe que aquilo era o começo. Vimos os jatos da Delta começarem a voar, vimos as remessas chegarem, vimos os restaurantes surgirem, as oficinas de conserto de carros. Restaurants grow up, the car repair facilities. We watch modern cars get on the streets of Havana. Nós vimos os carros modernos aparecerem nas ruas de Havana. Nós vimos tudo isso acontecer, sabe? E então Donald Trump aparece, ou acho que deveria dizer George W. Bush aparece, depois Donald Trump. E a pobre Cuba agora foi atingida por outro furacão. Estou marcado para tomar café com o embaixador na próxima semana. E tenho certeza de que ele vai me dizer que está pior do que da última vez. Sabe, não sabemos como vamos conseguir. Nós não sabemos. É incomum para os cubanos admitirem isso, mesmo para alguém como eu, que já esteve lá tantas vezes. E acho que eles sentem que podem confiar em mim. Mas nós não sabemos como vamos conseguir. I think they feel like they can trust me, but we don't know how we're going to make it. The only Thank you. A única coisa em que consigo pensar é que eles poderiam tornar tudo muito melhor se não estivéssemos fazendo o que estamos fazendo. doing what we're doing. But Donald Trump. Mas Donald Trump, ele não vai fazer nada. Ele é o pior inimigo que Cuba tem. He's the Meu estar with you. You know, with his En Restart States, Rubio. Ik am América Latina. some individual told me the other day that Outro dia uma pessoa me disse que o Rubio tinha uma lista na mesa com os países da América Latina que ele derrubar. take down. Lubaworm. Literalmente. yeah. Have a good day. Asim Ping Larry. Сейчас.